Vai começar mais um programa de tabela, fica ligado aí. Sim, senhoras e senhores, chegamos mais uma vez de tabela no ar, edição 31. Vamos falar aqui da rodada 27, sou o Thiago Leque. E hoje estamos desfalcados aqui, Pedro Vinícius por motivos profissionais não pôde comparecer. Mas temos Renan Neves, assistiu todas as partidas e está sempre muito bem informado aqui, né, Renan? Tamo junto, vamos que vamos. Vamos aí, de tabela no ar. Não é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5 com fraturas. Começando de tabela, a gente vai falar do jogo do Corinthians. Corinthians que perdeu pro Cruzeiro de virada 2-1. O Timão saiu na frente com o gol do Fagner, um bonito gol do Fagner, né, Renan? Difícil de bater, né? E fazia tempo que ele não fazia gol também, né? Cara, sabia, você viu o bichão comemorando? Não conseguia, sabia nem Sabe comemorar. comemorar, eu pensei nisso também. E o Cruzeiro com gols de Fred e Ederson. Fred, outro eterno ainda, metendo gol pra caramba aí, Renan. Tentando salvar o Cruzeiro. O Cruzeiro que precisava muito dessa vitória pra tentar escapar da zona de rebaixamento. E o Corinthians que queria se manter ali entre os 4 primeiros do campeonato. E essa derrota acabou tirando o Timão lá de cima, né? O Corinthians saiu na frente, o gol do Fagner. E na minha opinião, Renan, pelo que eu vi da partida, parecia que o Corinthians tinha um jogo pra vencer ali, né? Normalmente, não é comum a gente ver o Corinthians também sofrer uma virada, ainda mais em casa. Antes do jogo, eu comentava com alguns amigos, palpites, brincando e tal, apostavam no Corinthians, mesmo com um momento de estabilidade, com toda a contestação do Carille, eu vi o Cruzeiro pior, pelo momento, pelo estilo de jogo, e vejo lá mais turbulento, né? A gente lembra aí que o Thiago Neves com problemas, etc. O que você achou da partida? E o Corinthians mereceu a vitória ou foi isso mesmo, segundo tempo mais pro Cruzeiro? O Cruzeiro ficou tocando muito de lado, né? Ele tentava pressionar no começo do jogo, queria ficar com a bola, mas não chutava. Acho que o Corinthians chegou logo de cara, né, com o Gustavo, cara. Quase que ele faz um gol logo de cara. Então acho que o Cruzeiro, que provavelmente já estava com essa estratégia, acabou forçando muito esse toque de lado e toca daqui, toca dali. Não conseguia aprofundar a defesa do Corinthians, que é difícil aprofundar já, né? Então ficou um jogo meio assim, mas depois o jogo foi melhorando, cara. Eu não achei tão ruim assim, não. Eu também acho que o Corinthians teve uma certa consistência maior, mas o jogo foi bom pros dois lados. Eu gostei do jogo, momentos, sim, nem critiquei a partida não, cara. Eu só achei assim, vi o Corinthians no 1x0, eu falei, agora o jogo vai ficar truncado. Mas não foi isso, por isso eu fiquei até surpreso pelo que eu vi. Um jogo mais aberto com os times tentando. Conforme foi abrindo, né, logo o Fagner faz o gol, foi um golaço. Chute forte. Achei muito, assim, não é nem pela beleza, mas é difícil pegar a bola naquele jeito. E por ele ser lateral, aparecer ali dentro 3 da área. 3 anos e meio sem fazer gol, cara. Eu falei pra você, fazia um tempo que eu não vi o gol do Fagner. E 11 mil, gol de 11 mil da história, né? Fez uma boa partida também, o Fagner. Voltou a ser destaque, a ser um dos protagonistas, né? Porque tava faltando um pouco, ele tinha caído um pouco, né? Mas logo na sequência, mão do Bruno Mendes com a mão muito descolada no corpo e pra cima do ombro, né? Dizem cara, fiquei triste com esse gol aí, porque eu torço pelo Bruno Mendes, porque eu não gosto do Manuel, cara. Queria ver o Bruno Mendes jogar e infelizmente talvez esse pênalti, sem querer, né? Ele não teve muita intenção, mas pênalti claro, braço aberto, talvez atrapalhe um pouco a sequência, né? Porque ele é um jogador jovem, talvez sinta, talvez não, mas... Então, ele já vai estar suspenso. Então já a sequência ele já não vai ter que perder um jogo. E ele também foi bem, ele é bom, ele parece ser um jogador bom, ele é um jogador técnico inteligente e tem vigor, né? Não é tão alto, que dizem que foi o problema quando ele chegou, porque o Corinthians está acostumado com uma zaga muito alta, né? Mas eu acho que é interessante, acho que talvez ele consiga uma sequência, assim. Teve o Marlon na zaga também, né? O parceiro dele, o que você achou do Marlon, né? O Marlon foi o protagonista do segundo tempo por causa dos 2 lances polêmicos, né? E acho que você acha que o Corinthians mereceu ganhar justamente por causa do segundo tempo, que voltou melhor, né? Voltou melhor, pressionou, o Pedrinho puxou contra-ataque, deu passe. Faz muita falta o Pedrinho, né, nas últimas partidas sem ele por seleção. Ele tá muito seguro pra prender a bola, pra maduro, tirar, parece, né? Né? Pelo contrário, o Vital tá aprendendo demais, tá aprendendo um tanto a mais. Queria mandar um abraço pro Caio, que o Caio mandou uma mensagem pra mim, ele falou, Renan, hoje eu quero ver você criticar o Vital, hein, mano. Vai criticar o Vital, vai criticar o Sr. Nossa, vai ter que criticar lá, hein. E eu falei, não, beleza, Caio, vou criticar sim porque ele prendeu a bola demais, mano. Segundo as próprias palavras do Caio, ele tá querendo levar a bola no pé do jogador em vez de dar o passe, né? Aprendendo muito, né? Então tá faltando um pouco desse feeling pra ele aí. Questão de ajuste também é novo, né? 21 anos. Geralmente quando o meia novo tem esse problema, geralmente, né? Não é igual o meia atacante que pega a bola e sai correndo, né? O ponto atacante, aliás. Mas enfim, os 2 lances do Marlon foram um gol do Matheus Vital, né? E eu não consegui enxergar nada, achei bem polêmico, assim, apesar de dar pouca cobertura. Né?
pra mim foi um gol legal, né? A arbitragem, a cobertura da partida também achou que foi um gol legal. E o Marlon também, todo mundo sem entender nada. O Fred, acho que ele foi experiente ali, conseguiu dar uma ludibriada ali, usou da malandragem. Mais uma vez, lances irregulares no jogo do Corinthians e tal. E aí o gol do Cruzeiro também foi meio bizarro, né, cara? Não consigo nem explicar direito. Pra começar, que a dividida lá no meio campo já foi difícil porque o Fagner que encostou nela. Então a bola sobrou pro Ederson, né, que já tava caído por causa de outro lance de que tava machucado. Aí ele levantou e se viu em condição. Mas aí o Bandeira, que pra mim foi o mais infeliz, porque o cara da regra levanta a bandeira. Aí o cara levantou a bandeira num impedimento que não existiu porque o Fagner tocou na bola. Do cara que tava machucado, entendeu? Muito confuso. Só pra ajudar a confusão, o Marlon, pra mim, desatento, não pode confiar, ele tem que, mesmo que ele saiba que tinha sido impedido, ele tinha que acabar o lance até o fim, né? É zagueiro, aliás, afinal, né? E ele desiste do lance e o cara sai correndo. Aí o Ederson fica perdido, não sabe nem o que acontece. Quando ele vê que o Walter tá no lance, ele corta o Walter e toma. Faz o golzinho dele lá, não tem nada a ver com isso. Aí reclamação total. Expulsão do Carille, né? Aí o árbitro perdeu a mão um pouco, porque, nossa, expulsão do Carille. O Wagner Love matou a bola no peito na área lá. Aí o juiz deu falta, foi reclamar. Cartão amarelo pro Wagner Love, né? Outro que faz muita falta quando não joga, né? O Love entrou durante o jogo. Deu um volume de jogo. Né? Eu acho que ele tem que ser o centroavante, acho que é interessante. Muitas mudanças no Corinthians, né? Eu lembro que você começou falando do Gustavo no ataque, eu acho que tem que ser o Love. O Walter jogou no gol, né? Por necessidade mesmo. E não gosto muito do Sornosa, a gente já falou disso algumas vezes. Torço pelo Bruno Mendes. Muitas mudanças. O cara, ele tá pensando, né? Ele tá inseguro, sentiu a pressão. Eu penso tentativa assim, mesmo. Eu penso assim, saca? Eu acho que é um momento de instabilidade psicológica coletiva. Porque pensa assim, o Corinthians é o time retranqueiro, papapá. Pum, fez 1-0. E agora? A gente vai se defender ou a gente vai ter que mostrar que a gente não é o time de antes? Porque se a gente se defender e tomar um gol, aí a casa cai, entende? Então acho que rola esse tipo de pressão, né? Psicológica. E com o cara expulso, então aí cada vaca foi pro beijo. Ainda tentou ensaiar uma pressão final, mas não aconteceu mais nada. Não teve mais condição de acontecer. Já vinha do jogo conturbado contra o Goiás, né? De cartões amarelos por causa de reclamações com o Gil e o Cássio que não jogaram esse jogo. Agora pro próximo jogo, Bruno Mendes com justiça e o Fagner e o Carille também são desfalques por causa de reclamação em cartão. Jogos tensos que o Corinthians está enfrentando aí com a arbitragem. Teste pro elenco também agora, né? Bom, o Corinthians é o quinto com 44 pontos. Vai se mantendo na briga ali. E a próxima partida tem o clássico contra o Santos. A gente vai falar do Santos agora e no final a gente dá uns palpites, né, Renan? Vamos ver o que a gente... E só pra dar um destaque também, foi o jogo das saídas, né? Porque o Corinthians saiu do G4 e o Cruzeiro conseguiu sair do Z4. Né? É um time que não vinha bem, ganha pontos importantes, e um time que briga lá em cima, infelizmente não consegue conquistar a vitória em casa. Bom, falando dos times lá de cima que não conseguiu resultado também foi o Santos. O Santos perdeu para o Atlético Mineiro 2-0, gols de Luan e o eterno zagueiro Léo Silva também aparecendo na área para fazer o dele. Quero destacar, não sei há algum tempo, a gente até não comenta tanto desse jogador, mas o Luan é um bom jogador, né, Renan, do Atlético Mineiro. Teve uma época que ele foi especulado no Corinthians, uma possibilidade de troca, acho que o Cleison poderia ir para lá e acabou não dando certo, e ele mesmo queria respirar outros ares. Um jogador que já está há bastante tempo no Atlético, né? Eu particularmente acho meio interessante assim, das opções que a gente tem no Brasil. E o Atlético Mineiro, agora com o Wagner Mancini no comando, consegue essa vitória sobre o Santos. O Santos que eu acreditava que seria o time que ia brigar mais perto com o Flamengo pelo estilo de jogo do Sampaoli, pelo futebol mais ofensivo, mas pra mim é claro que faltam peças, assim, ó. Tava discutindo com alguns amigos que se o Sampaoli tivesse 3 jogadores do Palmeiras para pôr no Santos, já brigaria melhor. Um bom zagueiro tipo Gustavo Gomes, um bom volante tipo Bruno Henrique ou Felipe Melo, digamos assim, e o Dudu, que é um cara decisivo. Acho que o Santos subiria muito de patamar, falta um pouco de reforço. Acho que se o time trabalhar bem para o ano que vem, consegue brigar por coisas maiores, porém, ainda acredito que o Santos vai ficar lá em cima. Deve ficar entre os 4 e também torço bastante pelo Santos, pelo Sampaoli, porque tenho amigos santistas que gostam de futebol e a gente tem aquele também certo... não tem essa coisa de ser bairrista, presunçoso, de falar que não gosta de técnico estrangeiro, né? Quantos técnicos estrangeiros a gente viu? A gente nunca vê esse técnico estrangeiro, agora que tem 2 técnicos estrangeiros no topo da tabela, tudo bem, beleza, aplaude, bacana. Eu lembro quando o São Paulo teve o Osório também, eu já achava interessante, porque eu queria reciclar mesmo nossos técnicos. Nossos técnicos tem que ter um intercâmbio maior. Os técnicos argentinos, tem muito técnico argentino na Europa,
muito técnico argentino na Colômbia, né? Na América Latina inteira. E o Brasil é muito travado, muito pela língua portuguesa e segundo por essa cultura mais bairrista nossa, né? A gente até falava de treinadores, né? Se você demite um técnico hoje, por exemplo, como falando do Corinthians, a estabilidade derruba o carinho. Quem a gente traz? Não tem Cara, pouca é uma opção. dúvida enorme. E um a exemplo pessoa é a favor disso- de sair, mas é a favor de quem chegar, né? A E pessoa exemplo não disso fala. é o Inter, que a gente comentava aqui antes, né? O Inter assina com o Zé Ricardo. Zé Ricardo é um nome que é engraçado, eu vou até confidenciar pra vocês aqui, que a primeira coisa que o Renan falou foi o que o Zé Ricardo fez pra chegar lá. Ele não é um técnico, né? Acho que o Inter é um clube tão grande, né? Brigava até pela Copa do Brasil, tá brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. O Zé Ricardo não parece a melhor opção. E tem gente lá, tira São Paulo. Mano, tira São Paulo, velho. Não Vai tem colocar como. quem? Não tem como. Então fala aí, Renan. O Atlético venceu. A gente que sempre torce pelo futebol do São Paulo, torce pelo Santos, torce pelo futebol bonito. Não deu certo dessa vez, né? Logo de cara já, né? Um erro individual ali. Puta lançamento bom do zagueiro Léo Silva, né? E o Luan pegou nas costas do Jorge ali. O Jorge não deu nem combate. Foi muito fácil pro Luan conseguir fazer o gol. Ele já logo de domina, cara. já matando o Jorge, né? Muitos erros no setor defensivo do Santos. Muitos erros individuais, né? Já custou muitos pontos. Alguns erros muito pontuais, assim. Aguilar que o tivesse diga, realmente- né? No Clássico de São Paulo, no Nossa, Campeonato Paulista. a gente elogiou o Aguilar no começo do ano, cara. E você falou de pegar algum do Palmeiras pro Santos. O primeiro que eu pensei foi o zagueiro, Gustavo Gomes mesmo, porque já resolvia Gustavo bem. Henrique precisava de um companheiro mais à altura também, né? E... Mas Renan, é mesmo o preço do depois do- futebol ofensivo, rapidinho, é o preço do futebol ofensivo esse negócio do Santos, tomar gol, perder jogos assim porque joga pra frente ou não? Vamos esquecer a falha individual. O estilo de jogo do São Paulo prioriza o ataque e deixa tão exposto assim mesmo, ou é falha individual e não tem jeito? Eu acho que a maioria são falhas individuais, por falta de capacidade técnica mesmo, aquele jogador de máxima personalidade, né? Os jogadores são muito jovens, o Santos não tem um dos elencos mais ricos do Brasil, tá longe disso, né? E mesmo assim é competitivo, tá em terceiro, então já é um pouco de leite de pedra, né? E, enfim, eu ainda vejo muita positividade no trabalho do São Paulo, né, cara? também, a gente cara. tem que Com você nessa aí. pensar que o Palmeiras não tá tão bem assim e o Santos tá lá, o Corinthians capengando. Acabou de perder a quarta e o São Paulo mais ou menos ali, trocou São de Paulo é uma técnico, tá dúvida, em né? quinto. Então pensa, os 4 times que não são do Flamengo não são tão convincentes assim e são os paulistas, né? Então imagina o resto. A gente sabe que tem Bahia chegando pra essa recada final, que tem Grêmio chegando, mas tem que ver. Pra mim o Santos tá bom. Por tudo O isso que você jogo falou, foi essa bom. derrota aí... Então, Vai essa fazer. derrota foi emblemática porque vai trazer todo mundo pra perto do Santos, né? O Corinthians já sucumbiu, o São Paulo já chegou, então agora embolou tudo, né? E... Enfim, o Santos, cara, não jogou bem, né? O Atlético Mineiro conseguiu fazer o gol, continuou fazendo pressão. Depois teve muita confusão também, muitos cartões amarelos, o árbitro deixou o jogo desenrolar demais, né? Então os jogadores se estranharam mais do que o normal, né? O árbitro do juiz foi bem omisso, né? Não tem como elogiar a arbitragem também nesse jogo. Então o tempo acabou assim, cara. O Atlético fez uma pressão boa, fez um gol, daqui a pouco muita confusão, né? E sem muito jogo, né? E o Atlético faz o segundo gol, cruzamento, aí encerra a situação. Segundo tempo, o Santos voltou com a bola, tentou tocar o passo, mas o Atlético Mineiro foi experiente, travou ali, encaixou melhor na marcação, como se o jogo tivesse começado de novo mesmo. E aí o tempo foi passando e as oportunidades foram cada vez mais diminuindo, foi ficando o jogo truncado, e o Atlético foi administrando, segurou o segundo tempo. Já era, perdeu no primeiro tempo o Santos. O Atlético Mineiro com o Mancini já dá pra ver uma grande melhora, Renan? Pelo que você tá falando assim, o Melhorou. Atlético Mineiro jogou muito bem Foi muito taticamente, consciente postura. taticamente no segundo tempo, cara. Eu achei interessante. Melhorou bastante, cara. Não sei a longo prazo. A curto prazo é sempre aquele sprint inicial, né, do novo trabalho, todos os jogadores querendo ser titular, todos os jogadores imaginando que pode ser titular quando chegar o novo técnico. Então, às vezes, tipo, esse sprint inicial aí. O Palmeiras deu um sprint e já deu uma caída. Então vamos esperar um pouquinho aí. O São Paulo deu um sprint, deu uma caidinha, agora vamos ver também. Eu acho que tem que esperar, cara. Não dá pra tomar uma conclusão com um jogo do Mancini. Apesar de muito elogiável a defesa A postura defensiva do do time. segundo tempo. Bom, o Santos é o terceiro com 51 pontos. Tá colado ali no Palmeiras, tentando buscar o Flamengo, que vai ser muito difícil, né? Pra muitos aí, o campeonato já é do Flamengo e a briga pelo vice-campeonato. E o próximo jogo do Santos é Santos e Corinthians, Renan. Na verdade, Corinthians e Santos, né? Não. O que você acha dessa partida aí? Vamos deixar 2 palpites aí, já tá eu e você aqui. O que você acha Certo. desse jogo? Cara, eu acho que vai ser um jogo bastante disputado.
Eu acho que os dois times estão precisando de um jogo dinâmico, de abertura, de ofensividade. Eu não acho que o Carille agora vai segurar o time de novo, apesar de eu conhecer as características do Santos. Então acho que o Carille vai tentar ter uma objetividade. E eu acho que o Santos é o Santos, a gente já sabe como o Santos é, a gente não tem muita dúvida, né? Joga em contra-ataque quando precisa, mas se puder ficar com a bola. Né? Fora de casa, Fora né? de casa não se sente desconfortável para ficar em contra-ataque. Às vezes é 3 zagueiros. Se ele chegar com 3 zagueiros lá, você já sabe que ele vai dar uma travadinha a mais. Se ele chegar com 2 e os laterais, já sabe que talvez ele vai querer debater de frente. Mas de qualquer forma tá preparado. O Santos é preparado para contra-ataque e para ficar com a bola, né? O Corinthians jogando em casa, você acha que tem um leve favoritismo ou acho que o momento do Santos é melhor, tem que estar 50-50? Cara, eu acho que talvez seja o clássico mais difícil de dar um palpite, cara. Eu vou dar um palpite de 2-2, porque eu acho que vai ser um bom jogo, um jogo que vai aumentar a moral dos dois times, mas vai ser um resultado mais favorável pro Santos no empate. Cara, eu vou dar um palpite bem diferente, eu acho que vai ser 0-0. Nossa, 0-0. comigo agora, velho. Não, sabe por quê? Totalmente- Eu fiquei pensando totalmente aqui, o contrário. mas não, a sua opinião que me fez pensar bastante nisso, porque você falou, se ele vir com 3 zagueiros vai dar uma troncadinha, vai se defender bem, o Corinthians não ataca muito. O Corinthians não vai partir pra cima do Santos, tá na cara que pelo menos nos minutos no começo do jogo vai estudar. Vai ter aquela responsabilidade tática, mas vai querer atacar. E eu tô até curioso pra ver o time que o cara ele vai pôr, né? Ele mudou bastante o time, que ele vai fazer Gustavo no ataque, o Love volta pra lá, como que ele vai usar o time? Agora é uma incógnita maior ainda, né? Uma incógnita grande quem são os titulares do Corinthians no É. momento. Então eu vou postar no 0x0 aí, porque eu acho que tudo pode acontecer, e se pode ser um 2x2, pode ser um 0x0 também. A gente vai encerrar o primeiro bloco, daqui a pouco a gente vai voltar pra falar da vitória do São Paulo sobre o Avaí e o empate do Palmeiras com o Atlético Paranaense. Fica ligado aí. If you wanna hang out, you got to take her out cocaine. If you wanna get down, down on the ground cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine.
Voltando com o de tabela, a gente vai falar agora da vitória do São Paulo. São Paulo venceu o Avaí no Morumbi por 1-0, gol do zagueiro Arboleda. Na batida de escanteio do Daniel Alves, o zagueiro subiu mais do que a defesa e conseguiu fazer o gol da vitória tricolor. São Paulo que contou com, em boa parte da partida, com o jogador a mais, né, Renan? Uma expulsão que a gente vai comentar aqui, o que você achou também. Na minha opinião, já quero deixar aqui que embora a bola tenha escapado do controle do jogador do Avaí, o Brenner, e ele não tenha tido a intenção, pra mim é lance pra vermelho, né? Ele pega bem no tornozelo, bem por cima. Uma jogada forte, não intencional, não foi por querer, mas pra mim pra vermelho. O São Paulo vence o Avaí, não jogou bem novamente. São Paulo, mesmo com a mudança de técnico, ainda encontra muitas dificuldades, principalmente no ataque. O time finaliza bastante, mas finaliza muito mal, não teve tantas chances de gol. Claro, teve o assunto do dia, como eu comentava com o Renan aqui, com o nosso diretor Bruno Tavares, o gol que o Pato perdeu. Quero ouvir do Renan também o que ele acha, que o Renan é fanzaço do Pato, né, Renan? Adoro. A gente sempre já brincou bastante com o Pato aqui. E esse gol perdido aí, pra mim, também é um dos mais perdidos do campeonato. Uma boa jogada do Igor Gomes, outro jogador que vem pedindo passagem no time do São Paulo. Toda vez que ele entra, o time tem uma grande melhora, né? Pra mim, tem que ser titular, Renan. Ruim pro Hernanes, né? Então, ruim pro Hernanes. O Hernanes que já começou no banco nessa partida, mas nem pro Igor Gomes, né? Volta a jogar o Vitor Bueno, é outro jogador que tem bastante moral com o Diniz. Desde que o Diniz chegou, o Vitor Bueno tem sido titular também. Interessante. Mas ele jogou aberto, né, o Vitor Bueno. É O porque ele meio joga mesmo com era o o Lisieiro, o Tietê e o Luan. Ele é que o time era Hernanes, Lisieiro e Luan. Aí ele não tinha o Vitor Bueno. Aí ele coloca o Vitor Bueno, tira o Hernanes e deixa esse meio campo. E o Tietê, que tava jogando aberto, volta para ser um pouco mais centralizado. Embora tenha apoiado bastante também, né? E o Daniel Alves na direita, lateral direito. Era o que eu ia citar, né? Pra mim, outra mudança importante também que vale destacar é que o Daniel volta a ser lateral. Jogou como lateral. O Juan Fran voltou a sentir e ele fez essa opção aí. Deixando o Antony mais à frente para jogar com o Daniel Alves. Bom, como eu dizia, o São Paulo não fez uma partida brilhante. Acredito que pela fragilidade do Avaí, que é o penúltimo colocado, e o São Paulo com um jogador a mais, deveria ter aproveitado melhor as oportunidades. Teve esse lance do Pato aí que ele perde uma boa chance, mas fora isso o São Paulo até que nem atacou tanto. Teve muita posse de bola, a gente conhece o estilo do Diniz e vê que a posse de bola é a prioridade, mesmo não sendo tão efetivo, né, Renan? O que você achou da partida e o que você acha do São Paulo aí com o Diniz? É verdade, eles tocaram muito, né? O começo do jogo, Bom, primeiro assim, eu ia falar do São Paulo, vou falar primeiro do Avaí, que é muito difícil comentar o jogo do Avaí, velho, porque o Avaí só se defende, cara, realmente é difícil, né? Faz uns 3 jogos aí passados aí que a gente falou também, né? E é difícil comentar o jogo do Avaí, hein, cara. E deve o São cair, Paulo, né? O Avaí é virtualmente rebaixado já, né? Com certeza. E o São Paulo com quase 80% de posse de bola e não deu nenhum chute pro gol. O primeiro chute foi quase com 17 minutos. Então imagina um jogo desse, né? Falou que o Cruzeiro tocou de lado, imagina o São Paulo. Tocou muito e tentou, mas nada, né? Povoando muito meio campo, mas a posse de bola ali, né? Aí você vê esse cenário, aí você logo na sequência ainda a situação você vê que poderia piorar para o jogo em si pela expulsão, que foi logo, O que você achou da expulsão, Renan? Cara, eu achei que é lance de VAR mesmo, velho. Quando você vê o vídeo, você fala, tem que expulsar, né? Mas no campo normal, se o árbitro desse um amarelo, a gente ia ter que dar uma respeitada, né? Concordo com você nessa Mas o cara teve que sair do jogo, né? O Bruno teve que sair do jogo. E ele pega forte mesmo, né? Quando você vê o replay, você vê que ele vem meio por cima. Claro, como eu disse, não foi intencional, não foi na maldade, mas a força que ele já vinha, né? Então, o cara tava com a posse de bola. Então no primeiro momento você fala, pô, o cara tá com a posse de bola, ele só tentou manter a posse, foi fazer uma dividida e chegou atrasado e toma, né? Então, tipo, eu daria um amarelo ali na hora, mas olhando pro VAR, vermelho, não tem como, né? O Bruno teve que sair em campo. Então imagina, um jogo que já era defensivo, com um jogador a menos, o cenário de ataque contra a defesa foi mais agudo ainda, né? Mas faltava infiltração, não tinha, sabe? Era muita bola aérea, não rolou uma tabela. O drible tava difícil porque tava realmente sem espaço, sabe? Mas não rolou uma bola aérea. É bem o que você falou, posse de bola e toque de lado, né? Posse de bola e toque de O lado. Avaí fechado, joga fechado, fora de casa. E um dos mantos do Diniz mano, tranquilidade com a posse. Fica com a posse, paciência com a posse de bola, né? Que acabou ficando demais. No segundo tempo, que poderia ser mais confortável, é o lance do Pato, logo de cara, né? Que gol perdido, hein, impressionante, pelo amor de Deus. Cara, os atacantes não usam mais a outra perna, né? Em vez de ele manter a postura do corpo e usar a perna esquerda, ele, mano, dá uma inclinada, dá um monte de ciscada com os dois pés pra conseguir encostar com a perna direita. Ajeitar a passada pra pegar com a direita. Ele ajeita a passada, mano, ele faz uns 5 movimentos ali diferentes, sabe?
tipo, vira o ombro e já dá uma ciscada com o pé, dá uns 3, 4 passos pra ajeitar a passada, pra encostar na bola pra bola ir pra fora. Né? E ele cai Impressionante. depois, né? Se o cara tá reto e mantém a postura reta, ele só continua a passada e bate com a esquerda, né? Então realmente faltou perna esquerda ali pro Pato, cara. E só que, pra sorte dele, logo depois o gol do Arboleda de escanteio, né? E aí ficou mais fácil, cara. O jogo continuou igual, o Avaí tentou dar umas espetadas, mas, cara, não consegue coisa, com né? 11 jogadores, imagina com 10, né? Teve um chute cruzado que passa perto, tem uma cabeçada também que vai por cima do gol. Acho que foi aos 28 lá o chute do, se eu não me engano, é o Richard, que chutou, deu um bom chute lá. E foi o primeiro, não foi nem tão perigoso, mas foi o primeiro, aos 28. Primeira Né? chegada do Avaí, né? E aí o jogo ficou igual, cara. O tempo todo com o Avaí tentando espetar, o Avaí tentando espetar só no finalzinho. E o tempo todo o São Paulo com a bola tentando achar espaço, meio maçante, igual todos os jogos do Avaí, né? E fala um pouquinho do Igor Gomes aí, né? Eu citei aqui, ruim pro Hernandes essa crescente do Igor Gomes, mas bom pro São Paulo, né? É um bom jogador, né? Bom jogador, ele era titular no Paulista, né? Ele perdeu a vaga quando o Hernandes voltou de contusão. Mas a gente já que gostaria dele, né? Já de titular. Mas como tem os medalhões, não dava pra deixar no banco, tinha que colocar a prova, né? O Hernandes ainda continua sendo uma boa opção, mas para esse sistema do Diniz, eu acho que o Hernandes tem que jogar um pouco mais aberto, como o Vitor Bueno jogou na esquerda, né? Para poder não voltar, mas não tanto, porque o meio-campo ali é um pouco mais são meias, né? O Tietê e o Lisieiro, mas são volantes, né? São, Aí tem o Luan que fica na contenção. e o os dois eles vão pra frente, mas eles ajudam bastante também, né? Você acha que dá pra jogar o Hernandes e o Igor Gomes, então? Dá pra colocar os dois no time? Acho que dá, o Igor Gomes joga por dentro, junto com o Tietê, e deixa o Hernandes aberto. O Hernandes de um lado, o Antônio do outro, talvez. O Hernandes cai pro meio sempre, tem que ver se o Hernandes já jogou assim, né? Tem que ver se rola. Bom, o São Paulo é quarto colocado com 46 pontos. O próximo jogo de São Paulo é contra o Atlético Mineiro. É jogo difícil. O Santos vem de derrota para o Atlético Mineiro, mesmo sendo em casa, vai complicar. Vamos ver se o Atlético consegue manter uma crescente aí com o Diniz. Quer ver o Mancini cumprimentando o Diniz e com o comentando o Mancini, né? elenco. Vai Desculpa. ser engraçado, hein? Será? Vai ficar aquele climinha de Aquele rusga, clima, né? Vamos ver como vai ser. É um bom jogo para acompanhar mesmo na próxima rodada. Agora a gente vai falar do empate do Palmeiras. Palmeiras e Atlético Paranaense ficaram no 1-1. O Atlético Paranaense uma grande surpresa no ano, né, Renan? Um time que, né, campeão da Copa do Brasil, joga bonito, o Thiago Nunes cobiçado por outros clubes aí. No próprio Corinthians comenta essa possibilidade dele pro ano que vem, caso o cara ele saia, né? O Atlético Paranaense consegue até um bom resultado contra o Palmeiras, porque mesmo assim o Atlético Paranaense ainda continua brigando ali no meio da tabela pra cima. O gol do Atlético Paranaense foi do Marcelo Cirino de cabeça. Bonito gol, a gente até acompanhou. Quero agradecer o Roger aqui que trouxe as imagens pra gente um pouquinho antes do programa. E o Palmeiras consegue um empate com o Daverson, né? Se antecipando a zaga. E quem diria, né? Daverson ajudando o Palmeiras a fazer gol. Todo mundo achando que com o Luiz Adriano o problema tinha se resolvido. O Luiz Adriano não pode jogar, né? Se machucou e a escolha do Mano Menezes foi o Daverson. Renan, esse jogo do Palmeiras foi mais aquilo do que a gente fala? Palmeiras no estilo Mano Menezes? Não foi tão ruim também, né? Também foi muito marcado por muito lance também. Polêmico. Mas você falou que acho que o que prevaleceu nesse jogo foram as polêmicas. Foi o pior jogo, eu acho, cara. Foi o pior dos 4 jogos do Leandro. Mas vou até tentar explicar como é que foi o jogo pra falar dos lances, de tanto lance que teve, entendeu? Senão vai ficar meio bagunçado. Mas o Atlético fez um gol logo de cara. O Marcelo Cirino fez um gol, guardou Sozinho um bonito na área, gol. né? O Adriano conseguiu deslocar o Felipe Melo. E aí continuou bem, mas aí o Palmeiras foi se sentindo à vontade, o time foi meio cansando, se acuando e tal. O Palmeiras foi crescendo e conseguiu o gol nesse volume mesmo, sabe? Quando começou a querer mandar, cresceu, fez o gol, o Daverson. Não comemorou, né? Estranho até. O que eu vi é que ele ficou meio chateado com a torcida, que tava vaiando ele. O cara não faz gol faz 3 meses, o cara deu um monte de problema, né? Acho que ele não tem muito direito de ficar chateado, não. Eu acho que gol tem que comemorar, né? Mas... E aí já no segundo tempo o Atlético teve mais controle, né? O Palmeiras voltou a ter uma postura mais defensiva ali com o jogo empatado. Com aquele ar Mano Menezes de contentação de empate, né? Fora de casa. Pra ele, fora de casa, o empate, é um abraço na hora, né? Se oferecesse antes do jogo, ele já tinha aceitado. E logo depois dos 30 ali, obviamente foi combinado, foi planejado, e aí o Palmeiras saiu depois dos 30, tentou alguma coisa. Aí ficou um jogo lá e cá, ficou bacana o jogo. O Atlético Paranaense fez o segundo tempo inteiro bom e o Palmeiras resolveu jogar no quarto final, né? Agora, falando da arbitragem, cara,
Primeiro é o chuva de pênaltis, né? Muitos pênaltis, foi 4 pedidos de pênaltis, se eu não me engano. E alguns evidentes, e não foram marcados. Deveriam né? ser marcados, né? Uma falta venenosa que a gente falou aí da falta no Bruno, cara. A falta no Gustavo Gomes foi horrível. Ele mostrou o tornozelo depois, tomou amarelo depois por reclamação, né? É aquilo que você fala de inverter os cartões, né? É. De repente é um amarelo que suspende o jogador da próxima partida. E briga do Felipe Melo com o Thiago Nunes. Cara, lamentável. Virou uma bagunça. Jogadores com os ânimos alterados, né? Então o final do jogo foi meio bagunçado mesmo. O nome do indivíduo, Ricardo Marques Ribeiro. Terceira vez que eu falo dele aqui, foi o cara que saiu da FIFA. Terceira vez que eu te falo esse nome aqui. Eu lembro que eu falei o Pavãozão? Quem acompanha viu, velho. Ele gosta de Pavão, aparecer mesmo. Cara. Tá embaçado. Gesticula, corre, né, pra fazer a marcação. Chega perto dele, ele já faz aquela posição, não Nossa, toca em o cara mim. é um dramático. Teatral. É teatral. E a coisa mais triste de toda a rodada que foi a agressão na família do Bruno Henrique. A torcida ajudou a piorar a festa ainda. Com a notícia dessa aí, a esposa do Bruno Henrique foi agredida e teve que ser escoltada por policiais, sabe? Isso já tinha acontecido antes, né? Tem um Isso vídeo é na passiva internet de punição, dele. tem que procurar quem é o responsável, né? Tem que... E se eu sou o Bruno Henrique, cara, nossa, mano. Não sei se eu continuava no Palmeiras não, hein, mano. Vou falar a verdade pra você, porque a sua esposa apanhar na arquibancada de torcedor, velho. Não sei se você viu, tinha um Você vídeo tá com a faixa de dele... capitão no campo, mano. um vídeo Você dele foi com a campeão esposa na brasileiro ano rua. passado, sabe? Tem um vídeo dele com a esposa na rua, você viu esse também, cara? Tem, daí faz alguns meses. É, Cara, ele eu já ainda tinha sido vou cobrado na colocar a rua. culpa, né, de tudo isso. Claro, o torcedor é a coisa mais ridícula do mundo, é um torcedor fazer isso. Mas e a diretoria? A soberba da diretoria de colocar o Matos lá de garoto propaganda, de vender a imagem de que a gente é vitorioso, que a gente vai ganhar tudo. O torcedor palmeirense ficou ambicioso demais, o Palmeiras não aguentou o protagonismo, velho. E agora qualquer coisa, reclamação, a torcida do Palmeiras já tem a lendária turma do amendoim, que é chata pra cação, né? Pra não falar besteira. A gente já falou palavrão no outro, cara. Pode falar. É, já falei palavrão no outro, né, velho? A gente já falou palavrão em outros programas, então tá liberado. Tavares vai colocar um pi, tá ligado? É. Mas enfim, velho. Então a torcida já é chata, a turma do amendoim já reclama de tudo. O caso do busão apedrejado esse ano, né? Então eu acho que sim, essa soberba que a diretoria vendeu, de ficar expondo até a patrocinadora virou celebridade, sabe? Então a coisa sai um pouco do controle mesmo. Mas, Renan, ó, vamos falar sério, assim. É exagerado isso, porque veja bem. O Palmeiras é vice-líder do campeonato. Só tá atrás do Flamengo, porque o Flamengo faz um campeonato que a gente não tem nem o que falar. O Flamengo já é campeão. A gente já falou isso aqui em outros programas. Eu acho que a maioria já, cada dia que passa, Cara, tem mais certeza. eu ainda tava me relutando. A partir dessa rodada que o Palmeiras empatou, o Flamengo ganhou, acho que agora já era. Não. Eu fui convencido nessa rodada. Mas então, aí pensa assim, tudo bem, o futebol do Palmeiras não é o melhor, o mais bonito do campeonato. Mas, meu, o do Corinthians também não é, o do São Paulo também não é, o do Fluminense também não é. Ninguém Foi tá o que a gente jogando conversou no outro futebol. bloco, né? Os 4 que estão na sequência não tão legal. Então, né? mas o Palmeiras ainda, querendo ou não, principalmente pro torcedor palmeirense, é o único time que pode tirar o título do Flamengo, porque é o time que tá mais perto, é o time que teoricamente tinha aquele investimento que a gente esperava ver do o Palmeiras, que nem o Flamengo está. Mas os jogadores não tiveram esse patrocínio. Lucas Lima, Carlos Eduardo, que veio por uma fortuna, os jogadores não conseguem render. Mesmo assim, eu ainda acho que o torcedor Palmeiras é o que menos poderia reclamar dos grandes, já que a gente citou aqui. São Paulo perde técnico, não consegue manter uma estabilidade. Corinthians passando por um momento difícil com o Carille. São Paulo, olha aí, perde, ganha. O palmeirense ainda tem o estilo Mano Menezes de se defender. E o time não perdeu para o Atlético Paranaense, ainda continua vice-líder do campeonato. Claro que nada justificaria a agressão, nada. Mas é um exagero gigantesco, né, Renan? A reclamação da torcida, né? É porque, é o que eu falei, Essa cara. pressão mesmo. A ambição que o Palmeiras tem não é de passar o ano sem ganhar título, capengou no Paulista, sofreu na Libertadores. Não era o que eles esperavam. Exato, entendeu? Então, tipo, a ideia da torcida é que a gente é grande, a gente tá rico, a gente precisa ganhar título, né? Mas agora só tem o brasileiro. Dá pra ganhar do Flamengo? Então, Pra já mim, não era, dá. já era. Então não adianta Mas a torcida Palmeiras, chegar e mas agredir se e o cobrar. Palmeiras dá esse título pro Flamengo muito antecipadamente, vai ter briga. O Palmeiras vai ter que se esforçar. Agora não, agora já meio, né, 10 pontos. Mas o Palmeiras não vai poder relaxar. Uma que o Santos tá a 3. E outra que Se bobear, o Santos passa o Palmeiras, né? e outra que se o Flamengo ganhar muito antecipado, a torcida vai reclamar de novo, vai ter pressão de novo, vai ter crítica de novo. Eu queria pedir uma opinião sua, Renan, a respeito de um jogador do Palmeiras. Vou até explicar o porquê. Durante o final de semana, eu encontrei alguns amigos palmeirenses e estava conversando com dois
que tinham opiniões também diferentes. Muito fã do Dudu. Muito fã do Dudu. Dudu é o melhor jogador do time, é o jogador que chama a responsabilidade, já o outro não. Como assim? Não bate pênalti? Aquele questionamento. Na minha opinião, é que o Dudu é o jogador mais importante do elenco, o cara que veste a camisa, nem sempre joga bem, mas não deixa de lutar, não deixa de tentar. Quando perde, você vê que ele fica irritado. O que você acha do Dudu, cara? Dudu é o melhor jogador do Palmeiras, é o jogador mais incontestável do time. O Será que Dudu a maioria levantou entende vários isso também? títulos pro Palmeiras e esse ano não foi um pouco mais regular. Não foi mal não, foi regular esse ano. É que ele não estava tão bem, né? E o time do Palmeiras foi um time mais defensivo que prejudicou ele também. Essa coisa de contra-ataque, Estilo né? do Filipão, estilo do Mano é parecido nessa questão. Do outro lado foi a ponta do outro lado sempre era uma dúvida, porque era o Gustavo Scarpa que era meia e era o próprio William, Zé Rafael. o Zé Rafael, então sempre não era um cara agudo igual ele, então sobrava muito pra ele a correria. Então, pô, ele é um cara sobrecarregado, tem que entender que ele tá sobrecarregado, né? Apesar do Palmeiras ter grandes nomes, mas, cara, pra parte da frente eu insisto, não tem grandes nomes pra parte O Luiz ofensiva Adriano é unanimidade, né? Quem Dudu, são? unanimidade. Acabou. Sabe, O tem Scarpa dois não foi o que a meias gente bons, esperava, Gustavo né? Scarpa, o José Rafael eu ainda acho eles interessantes, mas não tem um outro atacante. O Willian tá voltando agora, é um jogador confiável, mas não é Carlos tantos- Eduardo Mal. Então, o Carlos Eduardo mal, centroavante só tem um Borja que você chegou não pode agora. contar. Então não tem tantas peças assim. E no meio dessa falta de peças é o Dudu. Só vê os números, mano. Ele joga todos os jogos, do começo ao fim. O Felipão trocava o time inteiro e deixava o Dudu. Ele é um jogador sobrecarregado, tem que respeitar ele muito. Então é isso aí. Com esse discurso do Renan também apoiado, assinado por mim aqui, porque eu também concordo que o Dudu é um jogador super importante pro Palmeiras. O torcedor do Palmeiras deveria dar mais valor Tá reclamando mesmo. porque gosta de reclamar o torcedor do Palmeiras. Do Dudu não dá pra É reclamar. porque é o que você falou, não estão satisfeitos por não ter a conquista do título, mas deveriam reconhecer que estão ali, querendo ou não, dificilmente conseguirá, dificilmente, mas brigando. É o time que tem mais chances. Acho que o torcedor do Corinthians estaria satisfeito se o time estivesse na vice-liderança, Completamente. o do São Paulo, o do Santos, entendeu? Tanto que o do Santos é o que tem mais chance também, e pelo que a gente fala aqui, a expectativa, eu acho que pode até o Santos acabar na frente do Palmeiras. Mas vamos aguardar aí. A gente vai chegando no fim do de tabela. Essa edição 31 falou bastante da rodada 27 aí. Responsa hoje só eu e o Renan aqui, né, Renan? É diferente, né? Sem É o Pedro. diferente. Mas dá pra segurar, vamos conversando aí, né? A gente Que espera que volte semana que vem o Pedro esteja aí. Então a gente vai chegando ao final dessa edição. Quero agradecer você que deu o play, sua curtida aí, comenta, dê sua opinião também. Semana que vem que você participar aí, a gente fala seu nome aqui. Agradecendo a direção do Bruno Tavares. Renan, você também, brigadão, até semana que vem, cara. Tamo junto aí, valeu pra galera. Queria comentar duas iniciativas dessa semana que foi pra ajudar o Dia das Crianças. Uma do Sarau do Tapete e uma do Mauá Fest. A galera fez uns eventos aí, conseguiu brinquedo, conseguiu muita coisa pra criançada aí. Então parabéns pela atitude deles aí. E queria mandar esse abraço pra eles. Que tenham mais, fala aí. Que Venham, mais. que venham todo ano. Sim, tenha sempre. É isso aí então. Chegando ao final de tabela, segunda-feira que vem tem mais. Um abraço. Coming on to the light of day, we got many moons that are deep at play. So I keep an eye on the shadow smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out letters on my heart, it's like a bitter light in a touch of dark. You got a sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall.
when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and